Olá, boa tarde, meu nome é Diego Campos, agora no ar o programa Motivação. Quais seriam suas motivações, aonde é que vocês gostariam de chegar e quais seriam suas perspectivas? É isso mesmo, o programa Motivação hoje é diferente. Vamos contar com uma entrevista exclusiva da Magda Pink, falando tudo sobre funcional. Como podemos observar, já falamos sobre funcional algumas vezes aqui nesse programa. Funcional ao ar livre, funcional na prevenção cardiovascular, porém hoje vai ser diferente. A Magda vai nos trazer tudo sobre o Core 360. Essa é uma forma de um funcional diferente que somente ela sabe nos dizer aqui em Sorocaba. Ela é realmente especializada nessa área. Se não perca, esse programa exclusivo para você aqui na TVR. Nutrimundo, a maior rede de suprimentos agora em Sorocaba, em frente ao Hotel Royal, na Rua Doutor Álvaro Soares 432 Centro. Aqui você conta com uma orientação especializada, com as melhores dicas que ajudará você a encontrar a suplementação ideal. Temos as mais completas linhas de produtos nacionais importados para o emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a nossa linha exclusiva de suplementos Nutrimundo. E contamos com uma loja climatizada, com mais conforto para você e facilidade nos seus pagamentos. Aceitamos todos os cartões de crédito. E para você que está assistindo, nas compras acima de R$200, ganhe um brinde especial. Nutrimundo, na Rua Doutor Álvaro Soares 432 Centro, em frente ao Hotel Royal. Olá pro pessoal aí de casa, agora aquela matéria exclusiva que eu prometi para vocês hoje com a Magda Pink. Tudo bem com você, Magda? Tudo bem, Diego. Ótimo, tudo ótimo. Na verdade, a Magda, ela é educadora física e vai nos contar um pouco sobre o Core 360. Mas antes disso, gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre as suas especializações e o trabalho que você vem desenvolvendo, Magda. Hoje em Sorocaba eu aplico um sistema de treinamento funcional mesmo, em todos os meus clientes, né? Trabalho dentro de academias e dentro de condomínios. Todos os clientes que eu atendo, desde uma criança de 8 anos de idade até um adulto de 80 anos, todos eles praticam a atividade física monitorada através desse sistema. Então é um sistema onde eu consigo atender até um atleta de alto rendimento, né? Então, o que a gente faz? Trabalha de maneira funcional, seria observar todas as capacidades físicas que uma pessoa possui, por exemplo, força, resistência, mobilidade, agilidade, velocidade, equilíbrio. Todas essas capacidades físicas a gente tem que estimular de maneira individual, progressiva e equilibrada. Então eu não deixo nada de fora. Então eu vou treinar o meu aluno de uma forma global e o que isso vai trazer de benefício para esse cliente? Ele vai ter um corpo mais inteligente, capaz de se movimentar, tanto nas tarefas do dia a dia, de maneira eficiente, sem que haja nenhuma lesão, ou seja, ele vai ter uma longevidade, até num esporte de final de semana. Por exemplo, eu tenho um aluno que treina comigo dentro da academia, mas de final de semana ele pratica futebol, por exemplo. Então eu vou proporcionar para ele uma maneira que ele vá para esse jogo sem que se machuque. A gente sempre fala, no futebol tem parada brusca, tem mudança de direção, tem muitas coisas que ele vai querer fazer que um atleta que tem um corpo preparado para receber essa carga está preparado para receber, mas o aluno que treina de maneira muito, muito tradicional somente dentro da academia, ele acaba entrando em risco, porque ele não tem um corpo preparado para se movimentar dessa maneira. Então o treinamento funcional vem ajudar a reequilibrar o organismo dessa pessoa, certo? Certo, falando agora sobre esse treinamento funcional e o Core Action 360. Como que podemos dizer ele em questões gerais? Ele é o funcional, porém você tem me explicado umas questões da pirâmide, eu não sei de cor, porque ela falou comigo a gente tem um sistema de treinamento chamado, como o Diego está dizendo, Core 360 graus, onde, na verdade, é uma empresa de educação que leva para outros profissionais da minha área, educadores físicos e fisioterapeutas, cursos de especialização nessa área. Então, se você já é formado e quer trabalhar com o treinamento funcional e aprender todas as ferramentas
que a gente oferece, você pode fazer um curso de final de semana. Então eu tenho trazido para Sorocaba, como representante da empresa, eu tenho trazido esses cursos. Isso facilita muito para o pessoal não ter que ir para São Paulo ou outras cidades. E como que é a nossa forma de aplicação? A gente se baseia em 9 pilares. É isso que a gente tinha conversado anteriormente. Esses pilares, eles vão atender todas as capacidades físicas. É como eu organizo a prescrição do meu treinamento para o cliente. Então eu tenho, por exemplo, um pilar onde eu chamo treinamento do core. O que seria isso? Eu vou treinar o centro do corpo, né? Isso no curso a gente explica. Qual é a diferença de trabalhar dessa maneira? Se eu tenho um aluno que treina blocos, mas não treina tão os elos, a gente chama blocos fortes e elos fracos. Ele tem as partes, as extremidades muito fortes, mas muitas vezes ele acaba esquecendo de trabalhar o sistema estabilizador, que é o centro do corpo. Então a gente tenta desenvolver força do centro para as extremidades, certo? E aí com isso ele vai ser uma pessoa muito mais eficaz nos movimentos dele, não vai se machucar. Por exemplo, se eu te perguntar, Diego, você consegue construir uma casa? Eu gosto até de fazer analogias às vezes. Você consegue construir uma casa começando pelas paredes da casa, deixando o alicerce? Você até pode construir. Construir, consegue construir, mas depois a casa cai, né? Então, eu até posso. Isso muitas vezes acontece na academia. A gente constrói blocos fortes, né? E os elos que são a estrutura do nosso corpo, que sustenta o nosso corpo, né? Que transfere força de uma parte para outra, eles ficam fracos. Então o que a gente faz? A gente analisa o nosso aluno, observa os objetivos dele, mas principalmente vê as necessidades que ele tem. Se ele tem alguns desequilíbrios musculares, a gente vai corrigir esses desequilíbrios para poder evoluir no treinamento, certo? A gente se baseia em algumas engrenagens de treinamento. Agora aquela pergunta que todo mundo gostaria de saber. Magda, treinamento funcional traz a hipertrofia? Olha, Diego, essa é uma pergunta muito polêmica e muito pertinente no momento, porque já foi muito discutida até com profissionais da nossa área mesmo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta para você. Em vez de eu responder essa pergunta diretamente, a gente vai treinar e depois do treino você vai me responder. Bom, vamos treinar então. E aí no final do treino eu vou responder para você se traz hipertrofia ou não. Pô, Magda, agora depois desse aquecimento aí, nada rápido, né? Fizemos um tempo ali na área livre, depois um pouco de transfer. Vamos começar a aplicar o treinamento aqui. Como que vai funcionar o treinamento aqui? A gente vai iniciar com um exercício que a gente chama de puxar horizontal, certo? A gente vai fazer esse exercício na barra fixa, tá? Eu vou passar para você. E como a gente queria falar a respeito do treinamento de força e hipertrofia, eu vou mostrar algumas estratégias que podem levar a ter a melhoria nessa capacidade física, ok? Beleza, então. Agora fica com as imagens aqui do nosso treinamento. O Diego agora está fazendo uma puxada horizontal somente com peso corporal, e eu pedi para que ele fizesse o máximo de repetições possíveis. Aqui agora a gente vai colocar uma plataforma sobre os pés. Agora eu vou aumentar um pouco mais a sobrecarga nesse padrão de movimento. Vamos colocar uma anilha aqui de 10 quilos. Agora o Diego vai fazer uma puxada vertical de cima para baixo. Então a gente quer o quê? Isolar o músculo bíceps e fazer com que ele tenha uma ação maior para que ele ajude mais as costas a subir. Assim eu vou mudar essa pegada. Vamos fazer esse exercício segurando no equipamento de maneira neutra, ok? O posicionamento dos pés e a altura da fita vai determinar a intensidade, se vai ficar mais leve ou mais pesado o exercício.
Agora a gente vai fazer um exercício na fita de suspensão, onde a ação do flexor de cotovelo é bem grande mesmo. Bom, Magda, agora vamos fazer um treino aqui totalmente diferente, com esses elásticos. Como que funciona o treinamento com esses elásticos e qual a parte do corpo que nós vamos conseguir recrutar? Aqui a gente pode trabalhar qualquer região do corpo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A gente estava ativando o quê? As costas e o bíceps, certo? Então, no caso, se eu não tiver um equipamento, uma barra, um halter, eu posso estar fazendo uso do TheraBand. E aí é responsabilidade do próprio profissional de ajustar a carga. Então, mesmo se o TheraBand estiver leve, eu consigo ajustar essa carga, ou fazendo uma ação excêntrica de puxada, ou colocando mais de um desses elásticos juntos. Vamos ver isso na prática. Pode ser? Vamos lá então, vamos dar continuidade no nosso treino. Um TheraBand pro Diego ficou relativamente fácil, então a gente aumentou a intensidade de duas maneiras, colocando mais elásticos e também fazendo uma ação excêntrica, puxando o elástico quando ele retornava o movimento. Vamos utilizar o mesmo elástico para realizar exercício para o peitoral. Geralmente na academia a gente usa cabo, que eu consigo colocar carga, mas se eu não tiver essa opção, eu posso estar utilizando os TheraBand também. Tô um pouco cansado, mas falando um pouco sobre esse último exercício agora do peitoral, nós trabalhamos um pouco o avanço, né? Isso daí interfere em qual área, Magda? Quando a gente colocou movimentação de membros inferiores, a gente estava fazendo um exercício que chamamos de integrados, onde eu estou fazendo uma empurrada horizontal, mas eu tenho uma ajuda, uma ação maior dos membros inferiores, onde eu gero uma força bem maior para executar o movimento. Tanto é que eu faço com maior velocidade, ok? E continuando o treinamento aí agora, vamos trabalhar o quê? A gente vai usar uma estratégia para ganho de massa muscular, de força e hipertrofia, que a gente chama de potência. É um dos pilares do nosso sistema, tá? Então eu vou dar 2 exemplos de exercícios, beleza? Eu quero que ele realize um exercício chamado High Pull. E a gente vai fazer uma variação também que se chama Halon. Então, vamos fazer uma puxada, retirando a barra da altura do joelho. E isso tem que ser de maneira potente. Eu tenho que ter uma carga elevada e o movimento tem que ser veloz. A fase excêntrica de retorno eu não vou segurar tanto como nos exercícios tradicionais de remada alta. Eu vou descer a barra mais rapidamente. O meu foco é na subida, na fase concêntrica, ok? Eu vou dar mais um exemplo usando um implemento muito legal que é o Kettlebell, onde a gente vai trabalhar a potência dos quadris, de toda a cadeia posterior. E a maioria da galera acha ou tem uma ideia que o Kettlebell você estaria trabalhando membros superiores, mas na verdade é tronco, quadril. Pode perceber que a ação maior aí é do quadril mesmo, porque se a carga estiver elevada, você nunca conseguiria fazer uma elevação frontal com peso enorme. Mas como a ação aí não é só dos deltoides, né, da musculatura do braço, então é por isso que você consegue jogar esse peso para cima. E percebe que a fase de descida, quem freia o movimento é a musculatura dorsal, ok? Lembra daqueles 9 pilares de treinamento que eu comentei no início da entrevista? Um dos 9 pilares a gente chama de treinamento do core, que é treinar esse centro do corpo. E a gente tem várias estratégias. Temos que treinar tanto a cadeia anterior, quanto a posterior, quanto a musculatura profunda e musculatura de movimento. São os 2 sistemas. Aqui a gente vai fazer um exercício que utiliza potência da musculatura flexora de tronco e quadril, correto? Finalizamos aqui a parte do treinamento e agora no próximo bloco vamos falar sobre alongamento. Isso mesmo, né, Magda? Então a gente tem uma estratégia para finalizar o treino seu que vai proporcionar uma regeneração muito mais eficaz no dia seguinte, certo? Nos nossos cursos a gente sempre orienta os profissionais a seguirem 3 passos,
correto? E isso faz com que o seu dia seguinte esteja menos inflamado, né? Pronto para o próximo treino, ok? Vamos lá então no próximo bloco, alongamento aqui com a Magda Pink. Nutrimundo, a maior rede de suprimentos agora em Sorocaba, em frente ao Hotel Royal, na Rua Doutor Álvaro Soares 432 Centro. Aqui você conta com uma orientação especializada, com as melhores dicas que ajudará você a encontrar a suplementação ideal. Temos as mais completas linhas de produtos nacionais importados para o emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a nossa linha exclusiva de suplementos Nutrimundo. E contamos com uma loja climatizada, com mais conforto para você e facilidade nos seus pagamentos. Aceitamos todos os cartões de crédito. E para você que está assistindo, nas compras acima de R$200, ganhe um brinde especial. Nutrimundo, na Rua Doutor Álvaro Soares 432 Centro, em frente ao Hotel Royal. Bom, finalizando a nossa parte prática, eu vou devolver a pergunta que o Diego fez para mim no começo do nosso treino. Você quer responder para mim se treinamento funcional hipertrofia ou não? Realmente, hipertrofia sim. Pude observar ali, Magra, que trabalha muito mesmo a região muscular do nosso corpo. Até falando em questões de potência, de explosão, na parte mais como eu posso dizer, a parte mais da respiração mesmo, controlar mais a parte aeróbica do corpo. A gente tem que trabalhar tudo com esse exercício funcional. Eu achei sensacional mesmo a aplicação do exercício, e até muitas das vezes que as pessoas aí de casa acabam não acreditando que o nosso peso do corpo, muitas das vezes, no exercício vira nosso vilão, né? Foi bom você tocar nessa parte do peso corporal para a gente esclarecer que treinamento funcional não é somente peso corporal. O que vai diferenciar um bom trabalho de ganho de força ou de potência de um trabalho que não vai ter resultado, não é o que eu faço, mas o como eu faço. É a organização das variáveis do treinamento. Lembra? Número de repetições. Eu tenho que adequar a carga ideal. Se eu quero um ganho de força, eu sei que eu vou colocar mais carga e, consecutivamente, ele vai fazer menos repetições. Ok? Então, não é o que eu faço, é como eu aplico isso. Ok? Me explica uma coisa, Magda. Eu vi no material do seu curso, lá do Core 360, uma pirâmide. Como é que funciona essa pirâmide aí? Olha só, vou dar um exemplo. Os nutricionistas eles indicam uma pirâmide de consumo dos alimentos, correto? No nosso sistema de treinamento funcional, a gente propõe que os profissionais trabalhem com uma pirâmide. É uma forma de orientar o pessoal. Uma pirâmide de consumo dos exercícios. E como que funciona essa pirâmide? Para que eu gere força do centro para as extremidades, que eu tenha blocos fortes, mas eu tenha elos fortes também, e eu treine meu corpo de maneira funcional, focando em padrão de movimento, né? Quando eu falo padrão de movimento, é empurrar, agachar, saltar, girar, levantar, puxar. Então, esses padrões básicos de movimento que fazem parte foi para o que o nosso corpo foi projetado para realizar, e hoje em dia acontece muito da gente estar travado, a gente está engessado, nossa própria cultura nos deixou assim. Então o treinamento funcional que vem resgatar toda essa mobilidade que foi perdida ao longo do tempo. E para ter um ganho de força de maneira funcional, a gente indica essa pirâmide, onde a base da pirâmide eu vou propor mais exercícios integrados. Lembra aquele exercício que você fez de empurrar horizontal, onde você dava uma passada à frente, um avanço? Sim. É um exercício integrado. Trabalha o corpo todo para você executar um movimento rápido, veloz. Se você tiver que pegar um objeto pesado do chão, você vai utilizar o corpo, a força dos membros inferiores. Você vai fazer também uma puxada vertical de baixo para cima, mas utilizando o membro inferior. Você agacha e puxa rápido. Certo? Esses são os integrados.
Um exemplo de exercício integrado. Segurando a barra aqui nos ombros, em vez de eu fazer apenas um desenvolvimento com os braços, eu faço um meio agachamento da perna e utilizo a força do membro inferior para dar um impulso. Você vai perceber que você vai aumentar a sua carga. Você vai conseguir fazer isso com mais carga do que se estivesse apenas fazendo um empurrar vertical, que é o desenvolvimento chamado na musculação. Então essa foi a base, onde a gente, na hora de prescrever o treino, a gente coloca mais exercícios desse perfil. Sim. Depois a gente escolhe para o nosso aluno exercícios multiarticulares. Então eu vou fazer exercício que eu coloque várias articulações em movimento. Por exemplo, um supino é multiarticular, certo? Agora um pec deck é monoarticular. E aí esse pec deck não está excluído, ele vai no topo da pirâmide. Só que no nosso sistema, olha que interessante, nós temos lembra que eu falei que tinham 9 pilares? Sim. Um dos pilares do treinamento funcional do core é um chamado prevenção de lesões. E aí os monoarticulares isolados, eles estão dentro desse pilar. Equilíbrio muscular, é bem interessante mesmo. E os outros pilares são? Você quer que eu cite todos os outros? Lógico. Okay, eu quero entender vamos mais ver. como que funciona em questões do core, porque esse que é o diferencial. Chamado oral, né? Então a gente tem um pilar que a gente vê no curso nosso, então um curso de 16 horas, a gente fala de 4 pilares. Treinamento do core, que é essa região central do corpo. Preparo muscular, que é a nossa musculação, como ganhar força em cima de padrões de movimentos, de maneira funcional, que foi o que a gente tentou expor um pouco aqui nos exercícios. Temos um pilar chamado preparação do movimento, que é o nosso aquecimento, que é diferente da maioria dos aquecimentos, porque a gente foca na atividade principal. Geralmente o professor prescreve uma planilha para o aluno, um treino principal, ele prescreve primeiro o treino e depois o aquecimento, porque ele tem que ser específico, ele tem que estar de acordo com o que vai ser estimulado no meio do treino. Sim. Certo? Isso vai gerar um ganho muito maior na parte principal. Ele vai recrutar muito mais unidades motoras, vai estar muito mais livre até de lesões, porque ele deixa o corpo dele preparado para receber a carga que ele está querendo. E o último pilar que a gente vê na fase 1 e 2 do curso é a regeneração, que é como eu termino o nosso treino para que o meu aluno vá embora e ele esteja recuperado, evitando lesão, evitando dores. Tá? Aí depois a gente tem um outro curso que é feito em outro final de semana, onde a gente vê os outros 5 pilares, que aí é onde eu falo que é o brigadeiro da festa, né? Onde entra a escada de agilidade, saltos, a gente tem o pilar de potência, onde entra os swings, os arremessos, educativos do LPO, saltos, a gente vai utilizar muito medicine ball, certo? Pilar de potência, aí a gente tem velocidade, agilidade e tempo de reação. Temos o prevenção de lesões nessa fase 3 e 4. Temos também, não posso dar branco agora, senão vou ferrar com tudo aqui a entrevista, né? Então já falei 1, 2, 3 transferências. Tarefas de transferências, tarefas de transferência é muito interessante para aquele professor que tem alunos ou atletas de rendimento, ou amadores, ou até mesmo o atleta de final de semana, que esse atleta de final de semana é o que mais se machuca. Não é o atleta de alto rendimento que se machuca fazendo um treino, porque ele não se machuca no treino. Ele pode ter uma lesão por contato durante o jogo. Agora, o meu aluno que treina de maneira tradicional, somente isolado numa máquina que guia o movimento e não utiliza a musculatura estabilizadora, quando ele vai fazer um gesto esportivo no dia a dia dele, ele pode ter uma lesão. Então eu tornar o treino dele, fazer com que tenha uma transferência do meu treinamento aqui na academia para que ele evite uma lesão lá no jogo dele e que tenha também uma eficiência no jogo, porque ele não quer perder. Ele não vai querer perder. Entendi. Ele vai correr, ele vai fazer parada brusca, ele vai fazer mudança de direção, porque apesar de ser só um jogo, ele vai querer ganhar, certo? Mas o corpo dele muitas vezes não está preparado para receber essa carga esportiva. Então esse pilar é muito importante. Qualquer profissional, seja ele que trabalhe somente com musculação, ou com esporte, ou escola, pode fazer que vai ter muita coisa boa, muita ferramenta para trabalhar mesmo. Eu achei sensacional esse trabalho dentro da academia. Realmente, achei muito interessante, porque qual que é a visibilidade de quando você treina numa academia? Eu vou ter que fazer o exercício naquele aparelho, depois naquele aparelho, depois naquele aparelho. Então as pessoas imaginam assim, na verdade não. Utilizamos alguns aparelhos? Não, utilizamos algumas barras ali. Pode ser feito no aparelho? Pode, mas eu achei sensacional pelo fato de não utilizar.
e conseguir chegar à fadiga da mesma forma. Sim, a gente foi até... Eu gosto, sabe, viu que eu percebi que eu gosto de questões polêmicas, né? O que a gente indica muito nos cursos também, que às vezes o pessoal sai muito animado, muito... Nossa, aprendi um monte de coisa, vou aplicar. É ter bom senso. Muitas vezes o feijão com arroz, como os meus treinadores, meus orientadores sempre falam, muitas vezes o feijão com arroz bem feito é melhor em algumas situações. Por exemplo, se eu pego um aluno tímido e eu chego no meio de uma sala de musculação lotada e jogo uma escadinha de agilidade ali no meio e coloco ele para fazer, esse cara vai passar vergonha e ele não volta mais. Isso é uma péssima situação. Bom, essa aí foi mais uma entrevista aqui do programa Motivação. Magda, muito obrigado pela entrevista. Realmente eu achei um espetáculo. Nosso treino aqui, toda essa explicação sobre o COI 360. Agradeço de verdade de dar essa possibilidade, né, nos dar essa possibilidade de poder gravar essa entrevista com você. Diego, eu que te agradeço. Foi muito... você deixou essa entrevista muito prazerosa. Você é muito simpático. Obrigado. E uma oportunidade também para eu poder estar divulgando os cursos em Sorocaba, né, o meu trabalho como representante. Foi uma grande oportunidade mesmo. Eu que te agradeço. Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição aí, ok? Tá ótimo, muito obrigado a todos. E para você do programa Motivação, quer motivar seus treinos, quer ter um treino com uma rentabilidade maior, procure um profissional. A Magda aí para te fornecer esse COI 360, te colocar no seu dia a dia uma praticidade mais espontânea, mais forte. E agora, pro pessoal de casa, eu gostaria de agradecer também pela audiência. E não deixe de curtir a nossa fanpage, não deixe de curtir o meu Instagram e também de curtir o nosso canal no YouTube. Ficar por dentro de toda essa programação. Até a próxima, o programa Motivação termina aqui. É exclusivo aonde? É aqui na TVR. E pro pessoal aí do programa Motivação, isso mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal. E também, se quer ficar por dentro de todos os programas, é só clicar aqui do lado e observar o programa anterior. E se você gostou desse nosso vídeo, dá um gostei aqui no nosso vídeo e, por favor, não deixe de comentar sobre o programa, se vocês gostariam de uma nova pauta ou saber um pouco mais sobre esse assunto que nós estamos trabalhando hoje. Isso aí, exclusivo para você do programa Motivação.